Olá pessoal, nós iremos começar nossa aula de filosofia. Nessa etapa nós iremos abordar os conteúdos referentes ao segundo bimestre. E o nosso tema desse segundo bimestre é falando sobre a epistemologia antiga e medieval. Nesse slide eu vou estar focando especificamente na epistemologia antiga. E para vocês entenderem melhor o que nós iremos estudar nesse assunto, irei dar para vocês o significado da palavra epistemologia, que significa ciência e conhecimento, e é o estudo científico que trata dos problemas relacionados com a crença e com o conhecimento, sua natureza e limitações. Vocês irão observar que no módulo de vocês, na página 4, no ponto de partida, existem essas indagações. E essas indagações é o que vai fazer com que a gente consiga compreender um pouco o que será abordado, né, sobre a epistemologia. Primeira indagação é o seguinte: só os humanos são os únicos seres que têm conhecimento? O que é que vocês acham, né? Só os seres humanos que possuem conhecimento ou os outros seres vivos também possuem? A escola, será que ela é o único lugar onde a gente pode obter conhecimento? Ou existem outros lugares que a gente pode, né, adquirir esse saber? E qual seria a definição de conhecimento? Então, é tentando responder essas perguntas que nós iremos abordar essa temática. Não significa que a gente vai chegar a uma conclusão exata, né, absoluta, sobre tais indagações, mas a gente vai conseguir abordar um pouco a opinião de filósofos do período da antiguidade exatamente sobre esses questionamentos. Provavelmente a gente não consegue lembrar de como, por exemplo, a gente aprendeu a falar, a andar, né? Mas a gente deve lembrar de algumas interpretações sobre o mundo, né? Quando a gente era criança. E que vai se modificando ao longo do tempo, né? Ao frequentar a escola, conhecer novos amigos e assim sucessivamente, né? E a gente sabe que é comum quando na fase da infância, né, quando a gente é criança, a gente ter algumas interpretações sobre alguns fenômenos, né? Criar algumas fantasias, imaginações, né? Então, muito do que a gente pensava ou que a gente fez quando criança, a gente lembra porque a gente acaba recordando pelo aquilo que nossos pais falam. Ou a gente nem lembra, né? Mas a gente sabe que foi dessa forma porque eles estão o tempo todo, né, nos fazendo lembrar. Ou se não, através de outras lembranças, como imagens fotográficas, vídeos, né, e entre outros. Né? Aqui deixo para vocês nessa parte do slide um título que se chama Um Relatório para uma Academia. Vocês devem estar se perguntando o que é isso, né? E esse título faz parte de uma obra de um escritor que ele era muito importante no século XX, né? E é o Franz Kafka, aonde ele, nessa sua obra, ele vai contar, na verdade, a história de um macaco que foi capturado por caçadores na África e que acabou sendo levado, né, em um navio europeu. Para ele conseguir sobreviver, né, ele tomou uma decisão muito radical. Essa decisão radical foi tentar se passar por um ser humano, que para ele, para o macaco, seria uma única saída. Então o macaco ele chegou a essa conclusão, né, durante o processo de viagem, enquanto ele estava preso em uma jaula. E aí ele começou a observar o comportamento do homem. E aos poucos ele foi percebendo que era capaz de imitá-los e passava a fazê-los com, né, vamos dizer assim, com esmerado esforço para tentar, né, ser confundido com eles. Ao imitar, né, repetidamente os gestos que observava e finalmente conseguir falar alô,
O macaco, ele tornou-se cada vez mais parecido com um ser humano. Aí vocês devem estar se questionando aqui o que é que tem a ver essa história com o que eu falei anteriormente sobre a questão da infância, né? Porque quando a gente não consegue lembrar, ou consegue, né? Lembrar de algo que a gente fez na infância, muito do que a gente adquiriu, né? A gente pode considerar como uma forma de imitação. Imitar nossos pais, nossos parentes, alguma pessoa que está próxima da gente. Então, certo momento da nossa vida, a gente já passou por isso, né? Para se adaptar no mundo em que a gente vive, a gente tem que, né, entre aspas, vamos dizer assim, a gente tem que comportar de maneira que as pessoas vejam que seja adequada a esse mundo, né? Então, essa história, o Kafka, né, ele traz para tentar mostrar também, vamos dizer, né, que esse animal, né, esse ser considerado irracional, ele conseguiu adquirir alguma característica do ser humano que para ele seria vantajoso para ele conseguir se libertar, né? Então ele queria o mais próximo possível ficar próximo, né, dos gestos, dos comportamentos do ser humano, né? E deixo aí para vocês essa análise que inclusive, né, dá para a gente refletir aí retornando à nossa primeira indagação, que foi a seguinte, né? Será que só os seres humanos ou todos os seres, de uma forma geral, possuem determinado conhecimento, né? Aí no livro de vocês, na página 5 e 6, vocês irão encontrar, né, que a história, como se o macaco estivesse contando a situação que ele viveu nesse processo, né, de tentar se adequar ou ficar mais próximo, parecido com o ser humano. Aí vocês, se tiverem curiosidade, façam a leitura, que é uma história muito interessante, né? E até para a gente conseguir compreender melhor sobre essa temática. Como a epistemologia tem a ver com teoria do conhecimento, né? Então nada melhor para a gente também compreender, a gente conceituar, né? Vai a gente tentar analisar todas essas questões elaboradas por esses pensadores, esses filósofos, né? Também identificando, conceituando essa palavra. Então, a palavra conhecimento, ela é utilizada para caracterizar um modelo contemporâneo de sociedade, do qual fazemos parte. Ela interfere em nossa vida de muitas formas e é provável que a pronunciemos com frequência, mesmo sem observar rigorosamente o significado que lhes atribuímos em cada contexto. Então, o conceito de conhecimento ele é bem complexo, né, e inclui múltiplos significados. De modo geral, né, é possível compreender como uma capacidade de realizar procedimentos que possibilitem para a gente descrever, calcular, prever, né, objetos e fenômenos que compõem a nossa volta, ou seja, a nossa realidade. Esse conceito, né, ele foi construído ao longo do tempo, e ele foi construído com base em investigações e reflexões que foram realizadas em diferentes épocas. Na antiguidade, por exemplo, os primeiros filósofos, eles identificaram dois tipos de conhecimento: o sensível ou empírico, o inteligível e o intelectual. Aí, se a gente for comparar com outro período, na Idade Média, por exemplo, né, quando é o advento do cristianismo, então a influência que se obteve na Idade Média referente ao tipo de conhecimento se aborda na questão da fé e da crença. Então a gente percebe que até, né, dependendo da época, o tipo de conhecimento, a definição, o conceito, ele pode se modificar, né? Ele não é absoluto. Então ele pode variar, por isso que ele é bem complexo, né? Ele tem múltiplos significados. E aqui a gente vai começar já, né, entrando de fato na temática sobre a epistemologia da antiguidade. Nosso primeiro tópico é falando sobre a doxa e a episteme. No século VI a.C., os filósofos, principalmente os considerados pré-socráticos, eles já se mostravam bem preocupados em alcançar um conhecimento, né, que esse conhecimento ele fosse seguro.
Então, eles se sentiam desafiados, né, a compreender e explicar de fato, com clareza, a realidade que eles percebiam. Só que, em virtude da multiplicidade das mudanças constantes dos elementos que formavam a realidade à sua volta. Então, essa não era uma tarefa tão simples. Né? Nesse contexto, Parmênides, que faz parte dos pré-socráticos, falou sobre a existência de duas vias que poderiam, né, ser percorridas na busca pelo conhecimento verdadeiro, que é exatamente a doxa e a episteme. A doxa, né, segundo Parmênides, seria a aparência e a opinião. E a episteme seria o conhecimento, seria a ciência. De acordo com esse filósofo, as pessoas deveriam confiar, né? Vamos dizer assim, as pessoas deveriam confiar mais na episteme, né, que seria a ciência, que seria de fato conhecimento, do que a doxa, que estaria levando por esse lado da aparência, da opinião. E aqui a gente vai entrar num próximo tópico, que é a teoria das ideias. A teoria das ideias, de acordo com as teorias de Platão. O Platão ele foi um grande pensador, né, da antiguidade, e entre uma série de contribuições, ele dedicou-se à reflexão sobre uma nova forma de compreender o conhecimento. Aí, assim como o Parmênides confrontava a doxa e a episteme, o Platão ele se opôs ao conhecimento sensível, que para ele seria o fundamento dos sentimentos, e o conhecimento inteligível, que seria o fundamento da razão no intelecto. Aí, em Atenas, o Platão ele fundou uma escola que ficou conhecida como uma academia. Então, esse pensador ele utilizou o diálogo, né, para demonstrar seus raciocínios e reproduzia em forma de reflexão em suas obras escritas, em que o Sócrates, que era seu mestre, era o personagem e interagia com diversos interlocutores. Desculpa. Tais escritos, né, apresentam duas fases distintas, que foi reconhecida pelos estudiosos, que era influenciada por Sócrates, e posterior, né, marcada por uma reflexão que era propriamente platônica. O Platão ele acreditava que somente a razão seria capaz de alcançar a verdade imutável e eterna, a qual chamava de inteligível. Em contraposição, a realidade visível, na qual ele chamava de sensível. Né? Aí, sendo assim, né, ele dizia que existia dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível, né, no qual a maioria da humanidade se encontra, porque se atém, as pessoas são mais superficial, suscetíveis a constantes mudanças e enganos, né, com influência dos sentidos. E o mundo inteligível, que também era para ele conhecido como o mundo das ideias, né, que somente compreendido pelos poucas pessoas, né, elas iriam alcançar essa luz, né, vamos dizer assim, da razão, que é adquirir esse conhecimento verdadeiro. Né? E esses dois tipos de mundo sensível e inteligível, o Platão, inclusive, ele trata na sua obra República, na alegoria da caverna, creio, né? Que vocês já conheçam, que inclusive a gente já estudou. Então, a partir do momento que ele trata da alegoria da caverna, ele traz essas duas vias, esses dois mundos, o sensível e o inteligível. Aquele que consegue superar o mundo sensível é aquele que se chega ao mundo inteligível, né, onde ele alcança essa verdade com base na razão. Isso segundo a opinião de Platão. E agora a gente vai para a temática, dando continuidade à epistemologia medieval, de acordo com a teoria de Aristóteles.
que é a organização do conhecimento e a abstração. O Aristóteles, ele possuía uma concepção, né, totalmente diferente do seu mestre, que era o Platão. A concepção aristotélica de conhecimento, ela envolvia a classificação das coisas. E essa classificação das coisas acontecia de acordo com a espécie e gênero, e também outras características, bem como a identificação das causas da sua existência e de suas transformações. Essa nova visão permitiu que o Aristóteles ele valorizasse outras formas de conhecimento, além daquela que era puramente racional, que a filosofia buscava, né? Aí o método de pesquisa utilizado por ele envolvia a classificação, né? Uma classificação rigorosa dos objetos de estudo, né? E das ciências que eram responsáveis por elas. Então ele classificou aí 3 tipos fundamentais, que é a produtivas, a práticas e as teoréticas. Segundo ele, as produtivas, representadas pelas artes, pelas técnicas, como agricultura, tecelagem e engenharia. Já as práticas, que era representada pela ética, pela política, as quais interessavam, né, as condutas do ser humano como indivíduo e cidadão. E as teoréticas, representadas pela matemática, a física e principalmente pela filosofia, que eram saberes teóricos ligados à reflexão e à busca de uma compreensão intelectual da realidade. Então, ao contrário de Platão, o Aristóteles ele não desprezou o valor do conhecimento sensível, né? Mais do que isso, na verdade, ele se dedicou-se a investigar seus processos e objetos, os quais ele chamou de formas sensíveis. Então, para o Aristóteles, né, cada um dos 5 sentidos, ele poderiam captar formas sensíveis próprias, como as cores, os sons e os odores. Por isso, eram chamados de sentidos próprios. Além deles, esse filósofo ele apontava a existência também de um sentido comum, que era capaz de captar formas sensíveis comuns, como a quietude, o movimento ou a grandeza, que não seriam percebidos, né, por um ou por outro sentido em particular. Mas sendo assim, ele considerava as sensações como marcas deixadas nos sentidos próprios e no sentido comum pelas formas sensíveis. As delas, né, se derivavam à fantasia, à memória e à experiência. A fantasia, que é a capacidade de construir imagem das formas sensíveis, a memória, que é a capacidade de conservar a imagem das formas sensíveis, e a experiência, que era o resultado da acumulação de imagens sensíveis na memória. Ele também considerava a experiência a base para se chegar a uma nova etapa, que era o conhecimento inteligível. Aí nessa etapa, o intelecto ele poderia aprender as formas inteligíveis presentes nos diferentes objetos particulares. Aí no pensamento dele, o intelecto era entendido justamente como uma capacidade de apreender as formas inteligíveis. Por isso era chamado de intelecto potencial. E quando realizava a tal apreensão, ele se tornava intelecto atual. Para a gente encerrar nosso conteúdo, deixo aqui um desafio para vocês. O desafio, vocês irão criar um diálogo filosófico, né, abordando exatamente essa temática sobre a epistemologia e esses questionamentos, essas indagações sobre a verdade, sobre o engano. Então, eu deixo aqui para vocês, né, algumas questões e peço para vocês convidarem alguém, pode ser algum parente, né, que esteja disposto né, a querer discutir com você sobre essa temática, ou um colega em sala de aula, que vocês podem fazer, que vocês podem estar, né, um ou outro,
sem um estar especificamente fazendo a pergunta e o outro só a resposta. Um faz uma pergunta, o outro responde, e assim sucessivamente. Né? Então, faça um pequeno vídeo abordando essa temática, né? E peço que vocês relacionem também essas indagações com o sentido da epistemologia, né? Que tem a ver com a teoria do conhecimento. E aí, quando vocês terminarem, vocês divulguem nas redes sociais. Não esqueçam de marcar a escola. Aí vocês marcam a professora Adelaine e a coordenadora Mariana, né? E aí, aguardando o resultado desse desafio. E por fim, as atividades do módulo do caderno de atividade, né? E eu peço que vocês respondam, né? Com a intenção, inclusive, de estar assimilando o conteúdo, de revisar. Então, não deixem de fazer essas atividades do módulo do caderno de atividade. Sendo que vocês não precisam tirar foto e enviarem para mim, certo? Retornando às aulas presenciais, eu vou estar fazendo esse acompanhamento, olhando módulo por módulo, caderno por caderno. Então, aqui vai ficar como uma forma mais de revisar realmente, né? De vocês conseguirem assimilar melhor, né? Tentar da melhor maneira responder e entender o assunto. Então, tchau para vocês, até os próximos vídeos.